Oiê, bem-vindo à Jornada 365, estamos no ciclo 6, dá para acreditar que já estamos na metade dessa jornada? Já caminhamos muito por aqui com temas muito relevantes e dessa vez não vai ser diferente. Hoje a gente vai conversar sobre renovação da mente. Lembra que no primeiro ciclo a gente conversou sobre se vestir da armadura de Deus, sobre o escudo da fé? Ali a gente já também trabalhamos essa renovação da mente. Porém, esse ciclo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses temas, só que não tão abordado, tão específico igual foi no ciclo 1. No ciclo 1 a gente conversou sobre ansiedade, sobre produtividade, teve vários temas específicos, só que aqui no ciclo 6 vai ser um pouquinho mais abrangente. Mas vocês vão entender, tá bom? Então, vem comigo que eu vou adorar ter sua companhia por aqui. Lembra que a gente já conversou nos outros episódios sobre o poder da mente, né? Que tudo começa pela mente. Então, entenda que se a gente não tiver uma renovação, a gente pode até mudar hábitos, a gente pode mudar rotina, mas aqui, se tiver da mesma forma, se não houver realmente uma renovação da mente, não se completa, não se concretiza. Você vai sempre estar repetindo ciclos de ansiedade, de dúvida, de autossabotagem, vai estar sempre se perguntando por que eu estou travado. A base, que a gente já conversou muito por aqui também, que a base que sustenta tudo é Cristo. A gente tem que se enraizar na videira que é Cristo, para que possamos ter bons frutos. Então, na Bíblia, a gente até falou também em um dos episódios do ciclo 1, que agora não vou lembrar certinho, mas a gente falou sobre Romanos 12:2, não sei se vocês lembram. Por isso que é muito bom a gente estar voltando para essa parte, para vocês entenderem quão importante e relevante é. Então, como já se passaram 6 ciclos, provavelmente você deve ter esquecido das coisas que a gente aprendeu lá no ciclo 1. Então, é sempre bom a gente estar voltando para que alguma peça da nossa vida ali acaba se desencaixando, sabe? A drenagem estava fluindo muito bem, daqui a pouco alguma peça ali você sente que está mal encaixada e não está fluindo tão bem. Então é muito bom a gente rever algumas coisas, inclusive o que eu vou rever aqui com vocês diz assim, Romanos 12:2: transforme-se pela renovação da mente. Lembra que é através dessa renovação que a gente consegue compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não é algo automático, não é uma só vez. Eu vivi tudo isso que você está me falando no ciclo 1, então acabou, já estou tudo certo, já estou bem enraizada. Não é bem assim, é algo que é constante, que é diário e é um processo. A gente já falou muitas vezes sobre processo por aqui também, né? Que não é um estalar de dedo, que não é de um dia para o outro, mas que é ao longo da jornada que a gente vai se fortalecendo. Então, se tudo começa pela mente, a gente renova aqui e aí tudo vai se encaixando. Isso também não significa, preciso lembrar, que a nossa vida vai ser sempre perfeita, maravilhosa, que nada vai nos afligir, que não é essa a promessa de Jesus, né? Mas isso significa que a gente vai ter uma renovação e vai ter entendimento mais sobre como a gente funciona. Por exemplo, o que eu falei tanto também sobre autoconhecimento? Da gente se enraizar também na identidade de Cristo. A gente entendendo também como que a gente funciona, quais são nossos gatilhos, quais são nossas fraquezas, a gente consegue se fortalecer também nele. Então a gente se enraiza na palavra, a gente se enraiza também naquilo que a gente é fraco, que a gente precisa mais ainda da dependência de Cristo, a gente leva o nosso fardo para Ele, a gente conversou sobre isso também. Então é sobre isso, tá? Não é sobre ser perfeito o tempo todo, mas é sobre a gente estar sempre se renovando com Cristo. É um dia após o outro. A oração do Pai Nosso, ela diz muito sobre o pão nosso de cada dia. Então, é todos os dias. Na Bíblia também foi falado sobre o maná, né? Que eles tinham que comer o maná diário e não dava para guardar. Então, é assim também com a palavra do Senhor. A gente não lê a Bíblia uma vez só e abastece e tá tudo certo. A gente tem que fazer esse abastecimento diário. Assim também como a nossa refeição, como a nossa hidratação, os nossos hábitos se repetem todos os dias. A renovação da mente também é um processo diário. E lembrando que renovação de mente não é sobre pensar positivo. Não é disso que eu trato aqui, tá? Não é disso que a gente conversa aqui. Lembrando, gente, que uma coisa importante de eu lembrar. Tudo que eu venho abordando aqui com vocês na Jornada 365, eu não venho numa fala de especialista, ou de teóloga, ou de quem estuda psicologia, nada disso, tá? O que eu venho trazer aqui pra vocês sempre, principalmente nessa parte mais neurológica, essa parte mais da psique, né, da alma, das emoções,
Eu sempre trago no lugar de gente que vive, né, vivencia isso diariamente. Descobriu algumas coisas que tem me ajudado por aqui, eu venho passar para vocês, tá? Mas eu não venho com uma fala de especialista aqui, sabe? É mais uma conversa entre amigas de, nossa, olha, isso aqui funcionou para mim, então eu vim trazer para te ajudar também, tá bom? Isso é muito importante eu relembrar, para vocês não depois me cobrarem algo a mais do que eu posso oferecer para vocês. A única coisa que eu posso oferecer para vocês é o que está já disponível para todo mundo, que é a palavra do Senhor. E aí eu venho trazer aqui as minhas dicas, as minhas orientações de como que tem funcionado lá daqui, para que se fizer sentido do lado daí, você aplica também, e aquilo que você não faz tão sentido assim, você discerne e a gente vai vivendo esse processo, tá bom? E claro que se houver algo maior, algo que você não consegue controlar sozinha, por exemplo, uma ansiedade que é diagnosticada de uma forma patológica, né? Aí você procura um especialista, tá bom? Eu vim aqui mais como uma conversa de amigas, combinado? É bom sempre relembrar. Falando nisso, gente, nem todo pensamento é verdade, tá? Muitas vezes também nossa, acontece muito com a minha mente ansiosa. Pra quem não sabe, eu tenho ansiedade, a minha ansiedade foi diagnosticada há alguns anos atrás. Inclusive eu adquiri um problema de saúde que chama a síndrome do intestino irritado, justamente por conta da minha ansiedade. Eu, Suzy, optei por não tomar medicamento, porque a minha ansiedade não era tão grave assim, no ponto de ter muitas crises. Eu descobri que para mim tá funcionando muito bem ter só um controle a mais, ter muito autoconhecimento para entender quais são os meus gatilhos. E assim, eu entendendo mais os meus gatilhos, eu consigo ter um controle melhor. Eu coloquei aspas porque a gente não tem controle de nada na nossa vida, né? E principalmente quando a gente entrega o nosso controle na mão de Deus, né? Nossa vida na mão de Deus. O que eu digo é que você consegue trabalhar melhor, você consegue evitar aquilo que te faz mal. No autoconhecimento, isso é muito bom porque te ajuda. Então, por exemplo, rede social, para mim, eu vejo que não me faz muito bem, me gera muitos gatilhos. Então, o que eu vou fazer? Jesus nos avisa sobre isso também, né? Sobre o pecado. Se você não pode, com ele, arranque, né? Então, eu prefiro, Suzy, não consumir rede social, que é um ambiente que me faz mal. Então, você tem que se autoavaliar e ver quais são os principais gatilhos que acontecem com você, que te deixa mais ansiosa, procrastinadora. Procrastinação, ela tem vários fatores também, né, gente? Mas não quero abordar de forma tão abrangente com vocês, como eu disse, mas num tema geral, nem tudo que você sente também é direção, sabe? Tipo uma vozinha que diz pra você, olha, vai por esse lado aqui, vamos supor, pessoas multipotencial como eu. Gente, eu sou muito assim, de ideias e renovações, sabe? Eu tô sempre querendo inovar, fazer coisa nova, diferente. E isso também às vezes atrapalha a gente de seguir um chamado da vez. Então a gente se atropela, é tanta coisa que a gente quer fazer que a gente não consegue concretizar nada. A gente começa uma coisa, aí no meio do caminho a gente para, porque parou de ser tão interessante, aí você vai e começa um novo projeto e nunca termina nada. Então a gente que tem esse tipo de perfil, que tem muitas ideias, muita vontade de fazer as coisas, a gente tem que se concentrar em uma única coisa, de cada vez, um único chamado de cada vez. Isso a gente já conversou também sobre isso, né? E nem tudo vem da mente merece ficar. Por exemplo, pensamentos intrusivos. Todos nós temos, né? Então, o que a gente faz? Lembranças do passado. Eu sou uma pessoa também que eu vivo muito passado, né? Eu dou uma volta entre o passado e às vezes eu tô no futuro, mas eu tô tentando sempre me concentrar no aqui, no agora, no presente. Mas a nossa mente, ela tá sempre viajando, né? Principalmente quando a gente tá meio à toa, assim, né? O pensamento vem. Então, a gente não consegue impedir que o pensamento venha, mas a gente tem controle de o que a gente faz com esse pensamento quando vem. Então, quando eu tô vendo que eu tô muito viajando no passado, o que eu faço? Eu agradeço a lembrança, falo, lembrança, ok, obrigada, mas você não tem utilidade nenhuma pra mim, tá bom? Então, tchau. Então, a gente tem que trabalhar isso na gente também, por isso que o autoconhecimento é tão bom, que eu sempre falo isso pra vocês. O que tem me transformado nessa área da vida é o autoconhecimento, eu tô sempre me auto-observando, me auto-avaliando. Porque senão, gente, se a gente deixar a nossa mente trabalhar sozinha, e a gente não dar um basta nela, não ter um certo controle ali do que a gente está pensando e como a gente interrompe aquele pensamento, se a gente deixar fluir, a mente vaga mesmo. E a gente não consegue viver o aqui e o agora, né? Então, nesse ciclo a gente vai trabalhar 3 pilares importantes, tá? O primeiro é a renovação.
Então você precisa aprender a perceber o que está pensando, que é o que eu disse agora há pouco, né? Identificar quais são os seus pensamentos. Aí você filtra o que entra e substitui o que não edifica. Então, se é uma lembrança do passado que às vezes te gera algum tipo de emoção, por exemplo, às vezes eu lembro dos meus pais, né? E eu não tenho mais meus pais, para quem não sabe. Minha mãe faleceu de uma forma muito repente, não era algo muito esperado. Minha mãe foi um trauma muito grande que eu tive na perda da minha mãe. Então, quando eu lembro do dia da morte dela, que eu que recebi a ligação, eu que recebi a notícia, foi muito desagradável. Então, quando esse sentimento vem, quando esse pensamento vem, eu procuro bloquear ele, porque ele me faz muito mal, né? Na mesma hora eu consigo sentir exatamente o que eu senti no dia, né? O nosso cérebro é muito inteligente, né? Ele, por mais que você não tá vivendo aquilo lá, você revisita e é algo muito doido, né? Então, toda vez que eu venho com esses pensamentos que eu sei que me faz mal, que não é uma lembrança agradável, eu prefiro trocar. Então, eu prefiro lembrar da minha mãe em momentos divertidos, momentos alegres, o sorriso dela, tinha um sorriso muito encantador. Então, eu gosto e prefiro lembrar desses momentos com ela e não do dia que eu recebi a notícia. Então, eu vou logo assim interrompendo e substituindo por lembranças boas. Então, você vai ter que renovar sua mente de acordo com os seus acontecimentos históricos, dando um exemplo que para mim funciona muito bem. E a segunda é a sabedoria. Nem toda reação precisa ser imediata. Então, o que é o ideal, né? Você pausar, refletir, discernir, né? E escolher como agir. Então, vamos dar mais um exemplo aqui. Em casos de... Eu tô tendo muitos sonhos ultimamente. Muitos sonhos. Eu tive um problema de sono nessas 2 últimas semanas passadas. E quando os sonhos vieram com muita intensidade, o que eu mais pedi para Deus foi isso, para eu discernir. Para eu entender que aquelas acordadas de madrugada que eu estava tendo era por algum motivo a mais, ou se era o meu corpo que estava em estado de alerta por alguma ansiedade. Então eu pedi discernimento para Deus, para que Ele pudesse me direcionar para saber se era momento de eu levantar e fazer minha oração ou simplesmente seguir e tentar dormir, né? Pedir apenas paz para que eu possa dormir. Então é isso que você tem que fazer, sabe? Pedir discernimento, pausar antes de tomar qualquer atitude. Não toma, gente, atitude por emoção. A maior parte dos nossos erros está justamente aí. A gente não para pensar, a gente age na emoção de forma imprudente e aí é onde acaba acontecendo coisas desagradáveis. Então, antes de qualquer coisa, peça sabedoria para Deus, para você discernir qual é a melhor escolha. Muitas vezes na ansiedade mesmo, o nosso corpo já dá um alerta de fuga, né? Então a gente tem que entender que às vezes aquele alerta ele não tem coerência, né? Vamos supor, é um alerta de ansiedade que está falando que alguma coisa ruim vai acontecer. Tenta discernir se aquilo lá é coisa da sua mente ansiosa ou se realmente faz sentido. Se fizer sentido, a gente como que vai agir? Vamos supor, quem tem filho, né? É uma coisa assim, sei lá, a gente vive preocupado com nossos filhos, né? Então vamos supor, tá na escola, recebe uma ligação da escola falando que aconteceu algo com seu filho. Respira antes de sair correndo e desligar o telefone, nem sequer saber o que está realmente acontecendo. Então a gente vai lá e descobre se é algo assim muito emergencial, se a gente tem que sair correndo mesmo, ou se é algo que não dá para esperar pelo menos trocar uma roupa aqui com calma, não é algo tão grave assim. Por exemplo, tinha uma época que o meu filho é muito alérgico, né? Então sempre me preocupei muito, principalmente quando ele tinha muita intolerância à lactose. Hoje, graças a Deus, ele não tem tanto, mas tinha uma época que ele tinha. Então quando ela ligava e falava que houve algum acidente, né, dele evacuar e tal, eu sabia que ela era tranquilo, que era, não, mamãe deu uma dorzinha de barriga que a gente mesmo já resolveu e tá tudo certo, sabe? Mas às vezes também era caso de febre. Beleza, a gente sabe que febre é uma coisa séria, mas a gente precisa sair correndo como uma doida? Não, a gente pode respirar fundo e saber que, calma, vamos descobrir aonde vem essa febre, dar um remedinho pra acalmar essa febre, né, pra diminuir, e vida que segue, não é coisa assim muito extraordinária. Então vamos partir agora para o domínio próprio, que é sentir não é o problema, reagir sem consciência é o que eu acabei de citar agora, né? Então, se é um problema muito grave, a gente reage, mas com consciência, não com afobação, não deixando a nossa mente controlar o nosso corpo, de achar que tudo é emergencial, tudo tem que sair correndo, tudo é para ontem, nossa, se eu não fizer isso agora, alguém vai morrer.
A gente tem que respirar fundo, né? Fazer o que eu falei pra vocês, de respirar, de pausar, de discernir, e aí sim controlar as respostas. Então, se é algo que você precisa ter constância, eu tô muito indisciplinada por causa de... Aí descobre a causa da sua indisciplina. Será que você tá dormindo direito? Tá se alimentando direito? Tá fazendo exercício físico? Como que tá seus hábitos? Como que tá sua rotina? Gente, uma coisa que eu já falei pra vocês muito quando a gente fazia o desafio Jornada de Evolução Diária, que é sobre check-up de saúde. Faça um check-up, gente. Às vezes vocês estão muito desanimadas por falta de vitamina, falta de ferro. Então vai lá, faz o check-up, vê que tá tudo certo. Se aquele problema que você tá sentindo é emocional, é físico, por falta de alguma vitamina, porque às vezes, né, por causa da correria, sol, gente, a gente não toma sol, a vitamina D cai lá embaixo. E é um sintoma também que causa a falta de vontade de fazer as coisas. A gente não tem muita energia. Por quê? Porque falta vitamina D. A gente não toma mais sol, liberou? A gente tem uma vida tão corrida, a gente tá sempre todo correndo. As únicas luzes que a gente toma é luz de janela, às vezes que entra no sol, ou, sei lá, na caminhada do trabalho, mas não é aquele sol que a gente toma necessário para adquirir vitamina D. Então ela cai lá embaixo. E aí é onde a gente começa a sentir no corpo. A gente tem que ter um check-up de saúde para fazer, para avaliar se aquilo lá que você está sentindo tem fundamento emocional, se é físico, o que a gente tem que trabalhar, se é às vezes também espiritual, uma guerra espiritual que você está enfrentando, está ficando muito desgastada emocionalmente, espiritualmente, porque uma coisa afeta a outra. A gente é corpo, mente e espírito, a gente não é um só. Então a gente sempre tem que avaliar o que está acontecendo. E disciplina emocional nos ajuda nesse processo, né? Igual eu falei para vocês, o autocuidado é importante. Visitar um médico para ver a parte neurológica também, está funcionando tudo certinho. Hormonal, gente, quem tem hipotireoidismo como eu, é algo também que adoece muita gente, porque se não tiver controlado a parte hormonal, você vai sentir depressão. E aí, gente, aí é onde mora muito perigo. E eu, toda vez que eu tenho a minha parte hormonal desregulada, a primeira coisa que afeta é o meu emocional. E aí eu não consigo ser eu mesmo. É um negócio bizarro. Parece que algo acontece aqui dentro que me tira do eixo, eu fico totalmente depressiva, sem energia. E então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, o que acontece? A jornada, gente, vai continuar naquele mesmo esquema que a gente começou desde o início, tá? Eu vou estar sempre trazendo desafios diários para vocês como complemento do que a gente conversou aqui para ajudar vocês nessa renovação da mente. Tá? Então vai ter versículos, vai ter exercícios simples para vocês fazer diariamente para que você possa continuar essa jornada certinho, bonitinho, se renovando, se aprimorando, com disciplina espiritual, que foi o tema anterior que a gente conversou, tá bom? Que não é para virar uma outra pessoa, sabe? Não é para você perder sua identidade, não. É só para você se tornar quem Deus te chamou para ser. Você só consegue se tornar com Ele, com relacionamento com Ele. Inclusive, gente, eu fiz um resumo do livro do Subirá que eu tava lendo, né? Eu lembro que eu falei pra vocês, gente, eu quero fazer uma mental de resumo. Já comecei e eu tenho algumas coisas aqui que eu acho que faz todo sentido que a gente tá conversando, sabe? Que é sobre a fonte que sustenta, né? E muitas vezes a gente procura ter força sozinha e a gente não consegue. Muitas vezes até essa disciplina que a gente acha que a gente não tem é falta de conviver com o Espírito Santo, de ter um relacionamento com Ele. Então convide o Espírito Santo, sabe, gente, para fazer parte da sua rotina. E Ele é a nossa fonte de renovação, de refrigério, né? Ele que dá essa vida que a gente busca tanto, essa fonte, ela só é sustentada nessa batalha, muitas vezes também espiritual que a gente enfrentamos, com Ele no processo. Tá? Então convide o Espírito Santo, afia um machado. Ele fala sobre isso, é muito interessante também, porque ele usa essa analogia, digamos assim, para ter o tempo com Deus. O seu tempo com Deus é como se estivesse afiando um machado ali para que você consiga ter mais... É porque assim, muitas pessoas têm a frase, né? Eu não tenho tempo para orar. Sabe por que você acha que você não tem tempo para orar? Porque você acha que a oração tem que ser longa, você acha que a oração tem que ser só um momento de silêncio, sem nenhuma interrupção. A gente já conversou sobre isso e já disse para vocês que não é. Relacionamento com Deus é diário e é o tempo todo. Você conversar com Deus é uma oração. Não busque ser dogmática demais, que se eu não conseguir parar e fazer uma oração longa, não serve. Então aí você acaba não fazendo oração nenhuma, não entra em intimidade com o Senhor. E aí é onde tudo desanda, porque Ele é a nossa fonte que sustenta. E Jesus é o nosso modelo, né? Se até o próprio Jesus, gente, se até o próprio Jesus, ele orava de madrugada,
ele estava em constância com o Pai, quem dirá nós? Entende? Então a gente não pode negligenciar essa parte. Então é vida constante em oração, retiro frequente, né? Eu acabei de falar que a gente não precisa só sair de isolamento para orar, mas tire um momento para isso, só para estar com Deus. É importante, mesmo que seja, gente, uma vez por semana. Seria muito bom se fosse diário, mas eu entendo que nem todo mundo consegue fazer algo tão regradinho, disciplinadinho, por causa da correria, né? Filho, é casa. Mas, se vocês conseguirem pelo menos o básico, que é estar em tempo todo em conversa com Deus, nem que seja mentalmente, é muito melhor do que nada. Vocês não concordam comigo? Eu vou pensar em Deus só no final do dia, porque aí no final do dia eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, já enlouqueci, já me endoidei. Aí no final do dia eu peço perdão para Deus pelas coisas que eu fiz, eu agradeço pelo dia e vou dormir. Não precisa ser assim, sabe? Vamos simplificar mais as coisas, gente. E quem não vive na fonte vive de reserva, e reserva acaba. Eu disse para vocês que não dá para acumular. Eu vou ler a Bíblia inteira e aí depois eu não leio mais. Não. Eu vou fazer uma oração bem longa e depois não preciso orar mais também não. Então é constante, sabe, gente? E é um hábito que é um processo. No começo vai ser por obrigação, você não vai ter muito prazer. E aí depois ela vira uma disciplina, então você consegue criar um hábito, que é o hábito vira uma disciplina que você consegue fazer diário. E aí depois sim que vira prazer, sabe? Nessas vezes que eu ficava acordando de madrugada, foi assim também. No começo foi muito desagradável, ninguém gosta de acordar, sendo acordado de madrugada, né, gente? Mas depois comecei a ser prazeroso. Não acordar de madrugada, mas sim estar com ele. Então isso me fortaleceu muito, sabe? Então às vezes é nesses momentos mesmo de forja, sabe? Que Deus está trabalhando a gente para que a gente possa também nos fortalecer naquilo que a gente ainda não é tão forte. A vida é equilibrada na palavra do Senhor, que a gente já conversou sobre isso, a presença, a oração e a constância, tá bom? E aquilo que eu falei para vocês, que está em João 15:4, né? Para permanecer na videira. Então Jesus, ele convida a gente, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quem permanece em mim dará muito fruto. Então a gente só consegue através dele. Tá bom, gente? Aí, outra parte também que vai continuar, que eu gostei muito de fazer na jornada, são os vlogs. Então, além da jornada do planner diário, que a gente vai continuar mantendo no link abaixo, sempre dá uma olhadinha lá para você acompanhar, vai ter também os vlogs. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco do meu dia a dia, né? Rotina, pensamentos, decisões. Isso tudo para continuar agregando aqui para vocês. Se tiverem algo a mais a acrescentar, que vocês queiram acrescentar, que faz parte da vivência de vocês, uma dica valiosa, fique à vontade para comentar. A gente se vê nos outros vlogs, para que eu possa também trazer mais coisas na prática para vocês, para complementar e deixar ainda mais robusto esse ciclo 6, que ele é tão importante, gente. Nossa, e eu gosto muito de falar sobre isso, tá? Então a gente vai conversar bastante. E só para encerrar, tem uma frase que eu deixei aqui, que eu não posso esquecer de falar para vocês, Você não controla tudo o que acontece, mas pode aprender a controlar como responde. E é isso que constrói a mente forte. Então a gente vai se fortalecer juntas nesse processo, tá bom? Conto com vocês. A gente se vê no próximo. Fui.